E esse calcário e a água escavou grutas. Então, uma das grutas, fabulosa, das coisas mais fabulosas que vi na vida, é uma igreja, uma comunidade de ermitas, que já não são ermitas, porque vamos ver, deixam de ser ermitas, passam a ser cenobitas. Não é cenobitas, é cenobitas. Não viram-se novos. Cenobitas. E quando eles viram as cenobitas, viram a comunidade. Deixam de ser ermitas. Não é? Vivem sós, isolados, com São Bento, de Núcia. E São Bento, de ermita, passou a cenobita. E criou os mosteiros beneditinos a partir de Monte Cassino, é? No sul de Itália, entre Roma e Nápoles, cria Monte Cassino. Ora, esse movimento de cenobita vai espalhar toda a Europa. Por isso é que se diz que São Bento é o pai da Europa cristã, porque é ele que leva toda a Europa e cria comunidades cenobitas a partir de uma regra. Há uma regra, há um regulamento, é que cada membro dessa comunidade está sujeito. Dá? Certo? Tem que se seguir o que lá está. Nós quando fomos ativães, lembram-se? Porque eu já fui cá durante os ativães. Nós na altura contámos a história assim, olha, aqui eles dizem, não podes sair à noite. Se saíres, castigam. Não podes, não sei, estão a ver? Então estão lá os princípios da regra beneditina. Ai do monge beneditino que passa a noite fora do mosteiro. Só por intervenção divina. Vários vezes. Também se calhar a pecado do original queria ir para hoje. Somos muito lá a coisa do pecado. A coisa do pecado original. O que é a coisa do pecado original? É a origem dos primeiros mosteiros cenobitas. Porque eles saem das grutas ermitas, e instalam-se em comunidade usando grutas naturais. Isso é que é o pecado? Não. Calma, Alfredo, calma. Estamos a pensar que eles tinham sido E organizam-se em comunidades usando essas grutas. Cada gruta é uma cela. E tem a igreja, a abadia, da comunidade. E que constroem também numa gruta. Mas com a capela mora, está a ver, escavadas, é lindíssimo. E depois, essa gruta é toda pintada. As paredes naturais, é toda pintada. Com cenas século X. São pinturas do século X, mais ou menos, nono décimo. E uma das cenas é o pecado original. É o Adão e Eva. E, portanto, chamam-lhe a gruta do pecado original porque foi a primeira pintura que lhes apareceu. Porque depois começaram a retirar coisas e apareceu um programa que eu chamo a Capela Sistina do século IX. Digo-vos, vocês não imaginam o quão fabuloso aquilo é. Se um dia forem por lá, lembrem-se. Já viu? A Gruta do Pecado Original, próximo de Matera, e Matera, próximo lá, vou voltar a dizer, é a capital europeia da cultura, que vale a pena ir ver. Porque Matera é uma cidade troglodita. Não volto, não, já percebi. Não? Já percebeste? Eu pensei que o pecado original é outra coisa. Não, o pessoal estava ansioso. Desculpas. Até se sentiu ligeiro. Eu sei como é que eu quero ir. Resumindo, para chegarmos a Salzedas. Como é que chegamos a Salzedas? Cada um para cá. Não foi? Não pega esse sentido académico. Dizia, Salzedas é cisterciência. Qual é a regra de Salzedas? É a regra de São Bento. Lembro-vos que foi São Bento que criou a primeira regra. Embora inspirada noutras regras que já existiam de outros movimentos ermitas que vinham do deserto, do Sinai, do Egito, por exemplo, Santo Antão e tantos outros são chamados pai do ermitismo ocidental, que são cristãos que se refugiam e que querem entrar em períodos de meditação e de vida ermita, fechada, enfim, tudo bem. São Bento não passa do ermita para a comunidade, para a intervenção, mas a regra tem regras. E portanto, o princípio da regra de São Bento é ora et labora, reza e trabalha. Ora, isto vai ser fundamental para a criação da Europa. Reza, muito bem, mas trabalha. Trabalho implica renovação, implica dinamização económica, implica bem-estar alimentar, implica crescimento populacional, implica tudo, não é?
E eles próprios, ao organizarem-se em grandes comunidades, a que vamos chamar monasterium, não é? Porquê? Monos. Porquê? Porque a tendência é viverem isoladamente. Cada um tem a sua cela, são monos. Daí monastério, daí mosteiro. Não é? E isto acontece ao longo do século V, VI, VII, VIII, IX, X, vamos chegar ao XI, e há um grupo, porque depois as comunidades beneditinas vão-se instalando em regiões da Europa específicas, muito bem controladas, não é? Tudo muito bem estrategicamente pensado, para quê? Para cristianizar a Europa, dinamizar a Europa, organizar politicamente a Europa, aquilo que nós somos hoje, não tenham dúvidas. E por isso é que vocês vão à Suíça e tem Sangala. Sangala, o grande mosteiro beneditino de Sangala. Depois vão à França e tem Cluny, o grande mosteiro beneditino de Cluny. Depois vão à Alemanha, Áustria, e tem Melk. Melk, o grande mosteiro beneditino de Melk. E podíamos continuar e chegar à Inglaterra, à Escócia, à Irlanda e chegar a Portugal. E chegámos a Portugal. Não é? Só que no século XI, finais do século XI, princípio do século XII, há um grupo de monges beneditinos, monges negros, há um grupo que se rompe com o princípio da vida dos monges de Cluny, da grande abadia de Cluny, reagindo contra Cluny, contra as euforias de Cluny, contra a fantasia de Cluny. Há uma carta que rompeu para um abade de uma localidade francesa chamada Saint-Thierry, em que ele diz: para que todo este Fausto, para que toda esta riqueza, se nos devemos concentrar na palavra do Evangelho, na palavra de Deus, estão a ver? E não nestas loucuras dos capiteis. Para que tantos monstros nos capiteis? Vocês veem no Românico, não é? Ora, esse grupo, onde está São Bernardo de Claraval, onde está Santo Albérico, onde estão outros, não é? Este grupo forma uma nova comunidade. Dentro da mesma regra, de ora et labora. A regra continua a ser ora et labora, mas agora é uma comunidade voltada para o silêncio, a meditação, a austeridade, a simplicidade. E esses senhores, onde é que se instalaram? Instalaram-se numa localidade da Borgonha, tal como Cluny, não é? chamada Sisteau. E daí vem Cister, ciência. Daí vem de Sisteau. Mas a grande casa de Sisteau, isto no século XII, não é Sisteau, mas é Claraval, que hoje é uma prisão de alta segurança. Sabem que o que aconteceu aqui, quando a sinalização dos bens das ordens religiosas, aconteceu em França. Aconteceu em Espanha. Nós não fomos pioneiros, não pensem. Pelo contrário, fomos os últimos. Não é? Os últimos a fazer isso. Essa é a mesma coisa. E agora vamos perceber que a única diferença entre beneditinos e cistercienses está essencialmente na forma como vivem. Não é? E no hábito, o hábito beneditino é negro, o hábito cisterciense é branco. São os monges brancos de Cister, os monges negros de São Bento, ou de Cluny, que é a grande casa francesa que vai espalhar-se por toda a Europa e que chega a Portugal. Por isso é que nós só falamos sempre de Cluny, não falamos de Sangal, nem falamos de Monte Cassino, nada disso. Falamos de Cluny, porque os nossos beneditinos chegam via Espanha, os nossos beneditinos chegam via Castilha-Leão, né, e instalam-se aqui no princípio da nacionalidade. Por isso é que as armas de São Bento, dos mosteiros beneditinos em Portugal, se lembra de alguma, têm um leão com um báculo, não é? De abade, e depois tem um castelo e tem água a sair pela porta do castelo. Leão e de castelo, que é Leão de Castilha. Nós pertencemos a Leão de Castilha, não é? Que é a partir daí que vem. A água, o que quer dizer, só aparece a partir do século XVI, quando se faz a união dos monges de São Bento, do Reino de Portugal e Brasil. E a água é a água que nos separa, mas que nos une. Porque a água de Castilha, Leão, vai também ajudar a sobreviver do outro lado do mar. Está a ver? E isto aparece a partir de Tibanes, a partir do século XVI. Portanto, o Cister não, o Cister são muitas pessoas.
Eles são muito dedicados à cultura do estudo, não tanto à cultura dos campos, mas mais à cultura do estudo. Uma das áreas mais importantes do mosteiro cisterciense é a biblioteca, não é? E na biblioteca o lugar onde se faziam as copistas, as cópias de documentos, não é? O chamado scriptorium, é talvez dos elementos mais importantes de qualquer mosteiro cisterciense. Sempre fundamental, tem que ter uma boa biblioteca, tem que ter um bom scriptório, porque eram homens de livro. Agora, estes mosteiros de São Bento seguem os princípios que foram divulgados por uma figura beneditina que se transformou em cisterciense chamado São Bernardo. São Bernardo de Claraval. Esse São Bernardo deixou textos escritos, as cartas espirituais de São Bernardo, que são fundamentais para se perceber a forma como se vivia e como se pretendia viver nas comunidades. E ele, a essa altura, dizia duas coisas interessantíssimas. Uma delas era que nenhuma comunidade se podia instalar, fosse onde fosse, se não tivesse 13 membros. Um abade e 12 comensários. À mesa deviam estar 13, como na mesa da última ceia de Cristo. Dizia ele sempre assim, mas nunca se deve instalar em sítio nenhum sem terem portaria. Porquê? Porque é uma vida que vive, é uma comunidade que vive em silêncio, é uma comunidade que vive resguardada, que vive em clausura. Logo tem que ter portaria. A portaria seleciona quem entra e quem não entra. Pois sim, mas também tem que ter oratório. Esse princípio da regra é hora. E vai agora, esse escritório. Mas também tem que ter escritório. Porque não é a vida. Assim como eu tenho a certeza absoluta que vocês não me ouvem de barriga vazia. Mas já me ouvem. Mas já não estás de barriga vazia, porque tu és claro. Ou três, pelo menos três ou seis. Bom, andando. E também dizia que tem que ter dormitório. 4h30. E ouçam, os cistercienses têm uma coisa muito engraçada, dizem assim. Os cistercienses são aristotélicos. O princípio aristotélico de cidade, alguma vez estudaram isso? Se lembram? A cidade ideal, segundo Aristóteles, é uma cidade que não deve ter nem gente a mais, nem gente a menos. Se tiver gente a menos, não tem comunidade suficiente para se auto-abastecer. Se tiver gente a mais, não tem capacidade de se autogovernar em democracia. Diz Aristóteles. E os cistercienses são exatamente iguais. Diz assim, uma comunidade nunca deve ter nem monges a mais, nem monges a menos. Se tiver monges a mais, o que é que devemos fazer? Cada mãe deve criar a sua filha. Ou seja, cada uma destas comunidades cistercienses são filhas de uma mãe. Nós chamamos filhos da mãe. São os céus filhos da mãe. Por exemplo, quero ver como é que isto funciona. Vamos um exemplo. Seja um tarouca que vamos visitar à tarde, então ir lá, já não preciso dizer nada disto, podemos concentrar no património. Seja um tarouca é filha de Claraval. O que é que isto quer dizer? São monges de Claraval, que estavam a mais em Claraval, que saem para vir fundar um novo mosteiro nestas paragens, imagina, aqui próximo da fronteira, mas que eles olharam e disseram, isto é terra boa para produzir o que nós sabemos produzir, vinho. Não é? Porquê? Porque a zona de Borgonha e a zona de Sistô é uma zona riquíssima em vinho, é dos melhores vinhos franceses, não é por acaso, porque são lá os cistercienses. Mas vocês vão para a Colonia e já não há vinho, que é uma coisa muito engraçada. Ali já campos de agricultura, campos, e não vinho. Na zona de Sistô é tudo vinho. Eles chegam aqui, mais vinho. Não é? E instalam-se nesta região. E porquê? Por iniciativa régia. Não. E eles sabem muito bem que vão ter privilégios, que vão ter condições, que lhes vai passar a carta de couto. Ou seja, se tem carta de couto, têm autonomias, têm direitos, até podem julgar, até podem ter rendas, e cobrar impostos, até podem cunhar moeda. Estão a ver? Portanto, e isso dá-lhes garantias que a comunidade vai ser bem instalada. E Dom Fonfederico adorou os cistercienses. Claro, porque os cistercienses eram contra os coloniais. Onde é que está o uso de coloniais? Estavam em Braga. E em Braga, calma aí, que os arcebispos de Braga sempre quiseram dominar. Não é por acaso que aquela cidade, até ao século XIX, foi cidade do arcebispo. Não é?
Quem mandava na cidade eram os bispos. E só no século XIX é que conseguiram libertar-se da... Século XIX, XX. Eu já tenho que ir para o século XX. Certo? Século XX, porque é o Afonso Costa que resolve essa questão do clero secular. O clero regular, que é este, estava resolvida desde o século XIX. Em 1911, o Afonso Costa resolve a questão dos colégios seculares. E, meus caros, venham aqui para nós. Sabem isso? O Palácio do Bispo do Porto foi Câmara Municipal durante muitos anos. Em que a Câmara do Porto pagava 300 escudos de aluguer ao Estado. Bispado. Não é? Bispado. Que era a Casa do Bispo, o Palácio do Bispo. E passou, porque foi nacionalizado. O Afonso Costa. Tinha que ser um Costa. Tinha que ser. E nós, eu não queria ultrapassar a hora, porque há mais ideias que deste raciocínio podem ser desenvolvidas à tarde. Porquê? Os mosteiros Depois do almoço é que vai ser bom. cistercienses. Portanto, se também é cisterciense, obedece às mesmas regras, obedece aos mesmos princípios, obedece ao mesmo esquema mental e podemos dizer outras coisas lá. À medida que eu me for lembrar. Porque estas coisas é como as cerejas, não só tira uma e sabem, vem 20. É uma chatice, pá. Porque o que é que nós temos aqui? Um claustro. Melhor, nós temos uma coisa, temos a portaria, havia uma entrada por portaria. Selecionavas ali e entra quem nos quer. Mas também ninguém, acreditem, não entra. Elas não entravam. É mau. Nos mosteiros deles. Deus aqui não. Pelo menos pelaquela entrada. Não é? Nos mosteiros delas. E havia. E dizia, mas nos mosteiros delas, eles não entravam. Pois. Ponto final. Era meio caminho. E aqui havia alguns mosteiros delas. Não há muitos delas. Delas já mais para baixo. Mas eu tenho aquele princípio, lembras que Deus não é feirante, mas junto ao gado. Deus não é feirante, mas junto ao gado. Há um masculino ao lado está um feminino. Porque Deus não é feirante, Mas junto ao mas junto ao gado. Ora, eu gosto muito dessa expressão, esta uma delícia. Era a minha mãe que dizia, sabe? Ah, mas encaixa, não encaixa? Encaixa, lindamente. Encaixa, então, nós vemos franciscanos, clarissas. Dominicanos, dominicas. E depois alguém dizia, mas está tão longe. Você está tem um túnel. Lá está. Olha, horário de trabalhar só. Para chegarmos então a Salzedas, rapidamente, só 3 ou 4 ideias. Isto está ligado à fundação da nacionalidade, já perceberam? Não é? Há uma estratégia de Dom Afonso Henriques de combater a força de Coligny e os interesses de Coligny, que muitas vezes estavam voltados para Leão e Castilha, para outro lado, e não para as políticas independentistas do lado de cá. Não é? E portanto o Dom Afonso Henriques sabia muito bem o que fazia e chama os cistercienses, não pensa que ele andava só aí a matar mouros. Era um estratega extraordinário. E chama os cistercienses, dá-lhes poder, dá-lhes terras, não é? Para organizar em função do poder que ele pretendia ter. E não são só os cistercienses, os congregantes de Santo Agostinho. Vamos encontrá-los instalados em Coimbra, por exemplo, Santa Cruz de Coimbra, no centro da cidade, mosteiro dos congregantes de Santo Agostinho. Não é? E depois vêm outros, a par, não franciscanos, não pensem em franciscanos, tá? Não pensem em dominicanos, não pensem em clarissas. Isso há de vir, mais tarde. Quando já a nacionalidade está mais que assumida, até as fronteiras já estão definidas. Tratado Alcanices, 1298, portanto já está tudo definido. E entram os franciscanos em força, a partir de um Afonso VI um pouco antes, mas já está tudo organizado. É por isso que os franciscanos têm sempre o apoio régio, não é? Anda sempre por trás do poder dos franciscanos. Eles são pobrezinhos, mas têm o poder. Ao lado, sempre. Não é? É por isso que a Rainha Santa Isabela não dá a fazer Santa Clara, o Dom Pini e Odivelas, não é? E essas coisas todas, o rei, clarissas e franciscanos. O rei fez, lembra-se Odivelas? Não fomos Odivelas. Temos que ir. Temos que ir a Odivelas. Agora está perto com Odivelas, já não tem as meninas de Odivelas. Porquê? É, pá, então. Aquilo acabou. Agora sabes o que é que tem? Tem a marmelada.
Então bem, vamos. É um bocado normal sem meninas. Pois é. E avança. Portanto, a fundação deste mosteiro é 1168, sabemos. Quem funda este mosteiro é o aio de Dom Afonso Henriques, que vai através da mulher, que é chamada Dona Teresa Afonso, mãe de Eva Zumbi. Costuma-se dizer a segunda mãe de Dom Afonso Henriques. Não é? É essa Teresa Afonso, que em 1168 vai doar essas propriedades aos monges de Cister, para aqui se instalarem, aqui se instalam, aqui criam tal comunidade, como dizia São Bernardo, tem que ter isto, daquilo, não é? Tem que ter no mínimo 13, mas não foi aqui, foi na Água de Beira. Vamos não está a falar na Água de Beira. A Água de Beira fica logo a seguir o Canha, mais ou menos entre o Canha e a Morganheira. Nas propriedades da Morganheira apareceram restos do que teria sido a Abadia Velha, como em Alcobaça. Alcobaça também aparece nos discos que diz a Abadia Velha, é? Depois segue-se a Abadia Nova. A Abadia Nova que é aquela que lá está. E que está intacta porque é Alcobaça. Porque sempre foi a Abadia Real. Se é real, não é Abadia Vinhasta Pública, não entra no processo todo, já é real. E por isso a Arouca está à direita, por isso o Lousão está à direita, por isso Celas está à direita, estão a ver? Porque são abadias reais, têm a proteção régia. Esta não tinha, olha, meus caros, foi-se. E ficou isto que vocês estão a ver. Agora, o que nós temos aqui é a fábrica românica do século XII? Não. Nós temos aqui obras que vão acontecendo de renovação do edifício, porque a comunidade cresceu, porque ganhou importância, ganhou poder económico, automaticamente tem bens suficientes para poder investir, tem apoios régios, tem apoio da alta nobreza e cria este edifício, um edifício já do século XVII e do século XVIII, já no ano românico. Com alguma coisa interessante, vamos tentar ir à igreja, ver que a igreja é pombalina, como eu disse, é da segunda metade do século XVIII, mas interrompida, porque quando estava ainda em construção, extinguem-se. Mas há uma coisa muito interessante que tem a igreja. Aquela foi revestida no século XVIII, mas o que está por dentro é o original, é do século XIII, XIV, uma coisa já gótica, porque os cistercienses não são românicos. Os cistercienses são góticos. Já são mais do gótico que não do românico. Ao contrário dos beneditinos, que são os românicos. Talvez vão lá de lá, a cultura é gótica. Um gótico muito cisterciense. Nada de liberalismo, nada de riqueza, nada de ostentações. Era isso que queria Santo Mário. É pela humildade, da simplicidade, e essencialmente é o fruto de Maria, da Virgem, e não o filho de Santo Inês e Relíquias, que os beneditinos tanto apoiaram. Agora é a Virgem Maria, é o presépio. É São Bernardo que cria o presépio. Quando vocês ouvirem dizer que é São Francisco, disse, olha, vai ver essa outra, porque não foi São Francisco, mas sim São Bernardo e os beneditinos que começaram a prática dos presépios, o culto da criança, o culto de Cristo, criança, o culto da mãe, da Virgem Mãe. É muito interessante, e depois lógico vai ser aproveitado pelos franciscanos, porque os franciscanos são cistercienses, em espiritualidade. Vivem da mesma forma. Humildade, austeridade, simplicidade, nada de ostentação, nada de riquezas. Não é? Isso são vinho. E vinho. Claro, e vinho.